Capítulo 17 do Trapézio e outras coisas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Dessa vez, disse ele, vais para a Europa. Vais cursar a universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto... Gatuno, sim, senhor, não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu-mos na cara. Vês, Peralta? É assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e os meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadiar pelas ruas? Pilintra. Desta vez, ou tomas juízo ou ficas sem coisa nenhuma. Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu vi calado e nada pus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera. Ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela, expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder logo. Como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso, disse ela com ar dolente. Não posso ir respirar aqueles ares, enquanto me lembrar de meu pobre pai, morto por Napoleão. Qual deles, o hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa. Cantarolou uma seguidilha entre dentes. Depois queixou-se do calor e mandou vir um copo de aluá. Trouxe-lhe a mucama, numa salva de prata, que fazia parte dos meus 11 contos. Marcela ofereceu-me polidamente o refresco. Minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva. Entornou-lhe o líquido no regaço. A preta deu um grito. Eu brandei-lhe que se fosse embora. Ficamos a sós. Derramei todo o desespero de meu coração. Disse-lhe que ela era o monstro que jamais me tivera amor, que me deixara descer a tudo, sem ter ao menos a desculpa da sinceridade. Chamei-lhe muitos nomes feios, fazendo muitos gestos compostos. Marcela deixava-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes. Fria como um pedaço de mármore, tive ímpetos de a estrangular, de a humilhar ao menos, subjugando-a a meus pés. Ia talvez fazê-lo, mas a ação trocou-se noutra. Fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice. Beijei-lhes, recordei aqueles meses da nossa felicidade solitária. Repeti-lhe os nomes queridos de outro tempo, sentado no chão com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos, ofegando desvairado, pedi-lhe com lágrimas que me não desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou e com um ar enfastiado: Não me aborreça, disse. Levantou-se, sacudiu o vestido, ainda molhado, e caminhou para a alcova. Não, brandei eu. Não hás de entrar. Não quero. Ia lançar-lhe as mãos. Era tarde. Ela entrara e fechara-se. Saí desatinado. Gastei 2 mortais horas em vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos, onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando meu desespero com uma espécie de gula mórbida. Evocava os dias, as horas, os instantes de delírio e ora me comprazia em crer que eles eram eternos, que tudo aquilo era um pesadelo, ora, enganando-me a mim mesmo, tentava rejeitá-los de mim como um fardo inútil. Então resolvi embarcar imediatamente para cortar a minha vida em 2 metades e deitar-me com a ideia de que Marcela, sabendo da partida, ficaria ralada de saudades e remorsos. Que ela amava-me à tonta. Devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer como do alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-me no coração e toda a natureza me bradava que era preciso levar Marcela comigo. Por fora, dizia eu ferindo o ar com uma punhada. Enfim tive uma ideia salvadora. Ah, trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas. A ideia salvadora talhou nele, como a do emplasto, capítulo 2. Era nada menos que fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la. Lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a súplica. Não medi as consequências. Recorri a um derradeiro empréstimo. Fui à Rua dos Ourives, comprei a melhor joia da cidade, 3 diamantes grandes, encastoados num pente de marfim. Corri à casa de Marcela. Marcela estava reclinada numa rede, o gesto mole e cansado. Uma das pernas pendentes. A velho pezinho descalço de meia de seda, os cabelos soltos, derramados, o olhar quieto e sonolento. Vem comigo, disse eu. Arranjei recursos, temos muito dinheiro. Terás tudo o que quiseres. Olha, toma. E mostrei-lhe o pente com os diademas, com os diamantes. Marcela teve um leve sobressalto, ergueu metade do corpo e, apoiada no cotovelo, olhou para o pente durante alguns instantes curtos. Depois retirou os olhos. Tinha-se dominado. Então eu lancei-lhe as mãos aos cabelos, coligi-os, enlacei-os à pressa, improvisei um tocado sem nenhum alinho e rematei-o com um pente de diamantes. Recuei, tornei a corrigir-lhes as madeixas, abaixei-as de um lado, busquei alguma simetria naquela desordem, tudo com uma minuciosidade e um carinho de mãe. Pronto, disse eu. Doido,
Foi a sua primeira resposta. A segunda foi puxar-me para si e pagar meu sacrifício com o beijo mais ardente de todos. Depois tirou o pente, admirou muito a matéria e a lavou, olhando a espaços para mim e abanando a cabeça com um ar de repreensão. Ora você, dizia. Vens comigo? Marcelo refletiu um instante. Não gostei da expressão com que passeava os olhos de mim para a parede, e da parede para a joia. Mas toda a má impressão se desvaneceu quando ela me respondeu relutantemente. Vou. Quando embarcas? Daqui a 2 ou 3 dias. Vou. Agradeci-lhe de joelhos. Tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias e disse-lhe. Ela sorriu e foi guardar a joia, enquanto eu descia a escada. Os pontos de vista desta obra são de responsabilidade do autor, não refletindo necessariamente na minha posição.